Eu só comecei a viver quando parei de matar. Meu nome é Abby e esta é a minha história. Abby, precisam de mais uma pessoa na sala de procedimentos. Você está disponível? Eu levantei os olhos de minha papelada, surpresa, e respondi: claro. Embora estivesse na clínica por 8 anos, nunca tinha sido chamada para ajudar a equipe médica. Como diretora dessa clínica em Bryan, Texas, eu podia ocupar qualquer posição, exceto, é claro, a de médicos e enfermeiras realizando procedimentos médicos. Relutei por um momento. Nunca gostei de entrar durante um procedimento de aborto. Mas como nós deveríamos estar prontos para colaborar, abri a porta e entrei. Eu vou fazer um aborto por ultrassom nessa paciente. Eu preciso que você segure a sonda. Assim que coloquei a sonda nas mãos e ajustei as configurações na máquina, argumentei comigo mesma. Eu não quero estar aqui. Eu não quero participar de um aborto. Eu não podia imaginar como os próximos 10 minutos iriam abalar os meus valores e mudar o curso da minha vida. Meu estômago se remexeu. Eu não quero assistir o que vai acontecer. Com meus olhos colados na imagem do bebê no vídeo, uma nova imagem surgiu na tela. A cânula, um instrumento em forma de canudo atado ao final do tubo de sucção, foi introduzida no útero e se aproximava do bebê. Aquilo parecia muito errado. Meu coração acelerou. O tempo parou. Não queria olhar, mas também não queria parar de olhar. Como um desses curiosos que desacelera o carro quando passa diante de algum acidente horrível, não querendo ver o corpo destroçado, mas olhando tudo mesmo assim. Nessa fase, o bebê já possui o comprimento de uma mão adulta. Assim é feita a dilatação, o desmembramento e a aspiração intrauterina, que é quando o médico aplica sedativos na mulher. E após alargar o canal vaginal com uma ferramenta chamada espéculo, faz uso de um tubo de sucção que suga a placenta. A seguir, uma ferramenta chamada clamp, uma pinça com garras dentadas, é utilizada para agarrar e arrancar os membros e os órgãos do bebê, até que reste apenas a cabeça. Então, a cabeça precisa ser quebrada, esmagada e partida. A partir da 25ª semana, o processo de matar esse bebê é ainda mais agressivo. Acontece com a aplicação de uma injeção no abdômen da mãe, cujo alvo é a cabeça ou o coração do bebê, que sofre uma dor aguda. O procedimento pode ser repetido até que o bebê finalmente morra, sendo que a morte é confirmada por ultrassom. Posteriormente é feito um parto. Em alguns casos, ainda é necessário recorrer ao procedimento de dilatação e sucção com a pinça clamp. A imagem do corpo pequenino, destroçado e sugado fora, ainda se repetia em minha mente, e com ela, a imagem do primeiro ultrassom de Grace. Como ela tinha quase o mesmo tamanho. E podia ouvir em minha memória uma das muitas discussões que tive com meu marido, Doug, sobre aborto. Quando você estava grávida da Grace, não era um feto, era um bebê, ele dizia. Ele estava certo, o que estava no ventre dessa mulher há alguns momentos estava vivo. Não era apenas tecido, células, era um bebê e estava lutando por sua vida. O que tenho dito às pessoas por anos, aquilo em que tenho acreditado, o que tenho ensinado e defendido, não passa de uma mentira. Quantos estragos fizeram estas mãos durante os últimos 8 anos? Quantas vidas foram ceifadas por causa delas? Não apenas pelas minhas mãos, mas pelas minhas palavras. E eu digo sem sombra de dúvidas que a minha vida ali foi junto com a minha filha. Uma das consequências dessa prática foi uma perfuração no meu endométrio. Eu precisei fazer 2 cirurgias abertas. E aí, na segunda cirurgia aberta, eu falei para Deus. Eu lembro que eu fui para o hospital, eu peguei uma infecção e estava com quase 2 litros de secreção dentro do meu abdômen. E eu vivi tudo isso. Eu não tinha essa dimensão, eu não tinha informação, eu não tinha Jaque, não tinha perfis para buscar qualquer tipo de ajuda. Eu tinha 18, era cantora de banda de forró, viajava. Era a mulher empoderada, a mulher que queria liberdade, que achava que eu podia viajar o mundo e que era o meu corpo e as minhas regras, né? Até que eu passei por essa violência e na semana seguinte eu vim para o Rio de Janeiro. Eu vim de ônibus, foram 2.520 quilômetros de Campina Grande até o Rio de Janeiro. Eu chorei durante 3 dias e meio que durou aquela viagem. E aqui no Rio ninguém sabia da minha história. Eu não falava pra ninguém. Quando eu vi, eu falei, mentiram pra mim. Não era um coágulo de célula, não era um amontoado de célula, não era um coágulo de sangue. Era um ser humano, era uma pessoa, era minha filha. Né? Porque eu acho que todo mundo, a proteção e a vida humana, ela precisa ter essa dimensão do cuidado e da proteção. Certamente. E a gente combate a cultura da morte com a verdade. Nós não precisamos nos omitir. A síndrome pós-aborto, ela afeta toda a família.
por tabela que as pessoas ficam doentes sem saber. A cada oportunidade que Deus me dá de falar para as mulheres: você não está sozinha, eu posso te ajudar. Nós podemos te ajudar. Então esse meu reencontro de reconhecer que a minha filha vive em Deus foi a partir desse apostolado que a gente faz de acolhimento às mulheres que sofrem pela falta de um bebê não nascido. Baseado realmente naquilo que eu vivo. 99% das mulheres, quando alguém chega e diz, como a Jaque tem feito o apostolado dela, que é uma vida humana, que Deus tem propósito para aquela vida, elas desistem do aborto. Quando a gente estende uma rede de apoio com enxoval, com cesta básica, com capacitação que a gente faz na nossa rede, de desenvolver, de treinar essas mulheres para o mercado de trabalho, de mostrar que elas têm valor. Você não pode fechar os olhos para esse assunto.